Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 7 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho que nos é proposto hoje é Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35, o famoso texto de Emaús, dos discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, domingo, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos. Lembramos do texto antes de Maria Madalena. Ela não reconhece Jesus. E não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. O texto de hoje está ligado ao texto de segunda e ao texto de ontem. Vamos lá. 2 discípulos. Um é Cleofas. Segundo a tradição, uma das mulheres que estavam na cruz quando Jesus foi crucificado, Maria Madalena e Maria, esposa de Cleofas. O marido dela aparece no texto. É interessante que é denominado. Então é uma pessoa realmente. Cleofas. Que alguns dizem que era parente de Maria. Tá. Segundo aspecto, os discípulos caminhavam tristes. Interessante. Eles mesmos relatam a Jesus que algumas mulheres, declararam que foram ao túmulo, não encontraram o corpo, mas encontraram anjos
que haviam anunciado que ele tinha ressuscitado. Essas mulheres voltam, falam com os discípulos, lembremos do texto de segunda-feira das mulheres, Evangelho de Mateus. Os discípulos vão até lá. Pedro e o discípulo que ele amava, que segundo a tradição é João, o autor do Evangelho de João. Ou seja, como eu falei para vocês, não acreditaram no testemunho das mulheres, porque o testemunho da mulher não era válido, assim como dos meninos abaixo dos 12 anos, antes do Mar Bartzavá. Diante de todos esses fatos, estes homens ainda não tinham entendido o que tinha acontecido. Por isso que Jesus dá uma sacudida neles. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. E aí, na sequência, ele começou a explicar a Escritura, passando pelos profetas e por Moisés. Quem estava no Monte Tabor na transfiguração com o Senhor? Além dos discípulos, Tiago, João, Pedro, Moisés e Elias. A transfiguração é justamente a reflexão, passando pela lei, Moisés e pelos profetas, Elias, os textos, as revelações contidas da chegada do Messias. O Messias sofredor, Isaías, que daria a vida para o povo. É através da releitura destes textos que Jesus revela quem ele é de fato. Eu já tinha comentado com vocês no período quaresmal que os discípulos viveram com Jesus de Nazaré durante 3 anos e eles não sabiam quem ele era de fato. Aqui, agora, eles vão saber. A marca registrada, aquele Rzinho que tem nos produtos, né? A marca registrada de Jesus como o Filho de Deus é a ressurreição. Morrer, todo mundo morre. Ressuscitar, ele foi o primeiro. Ressuscitar para a vida eterna. E aí alguém poderia dizer, não, teve o menino lá que Elias ressuscitou. Ah, não, teve o irmão de Lázaro, o irmão de Maria e de Marta. Eles ressuscitaram antes de Jesus. Eles ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Jesus ressuscitou e não volta mais a morrer. É diferente. A ressurreição de Jesus é definitiva. De Lázaro e do filho da viúva é transitória. Cristo não, é definitivo. Ele não morre mais. Quando nós ressuscitarmos, nós também não iremos morrer mais. Acabou. A morte foi vencida, a morte foi derrotada pelo sacrifício dele na cruz. Portanto, a marca registrada de Jesus, ou vamos dizer que a passagem de Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, para Jesus Cristo, Filho de Deus, é a ressurreição. Jesus de Nazaré se torna Jesus o Cristo. A ressurreição é a passagem. E aí Jesus é visto agora não como um profeta, como está aqui, ou como um homem de Deus, ou como um Messias político esperado da casa de Davi, como os discípulos acreditavam que ele era. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus, achando que ele tinha realmente entendido, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, as chaves do reino dos céus serão entregues em tuas mãos. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então agora vocês entendem que eu tenho que ir para Jerusalém. Eu vou chegar lá, não vou ser bem recebido. As autoridades religiosas vão me matar e eu ressuscitarei. Que história é essa de você morrer? Não, então não vamos para Jerusalém não. Nós abandonamos casa, família, trabalho para te seguir. Que história é essa de caminhar para Jerusalém e tu vai morrer? E o nosso sacrifício foi todo em vão? Não. Nós estamos contigo porque cremos realmente que tu és o Messias de Israel.
e que tu vai reunir o povo em torno de ti através dessa tua mensagem, e que tu vais expulsar todos os romanos daqui, você vai se tornar rei e nós iremos reinar contigo. É esta a nossa esperança. É isso que nós queremos. Tem essa história de morrer. Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é que eu seja o servo sofredor, aquele que dá a vida pelo povo. Mas os teus pensamentos, Pedrão, são os pensamentos dos homens. Glória, ter, o querer, o poder. Portanto, quando Jesus aparece ressuscitado a eles, e nós veremos isso agora no segundo domingo, próximo domingo, quando João é usado o texto de Tomé, né? Quando os discípulos estão trancados por medo dos judeus e tal, e Jesus aparece no meio deles. Os discípulos só vão começar a entender quem ele era de fato quando ele aparece ressuscitado. E aí o que eles vão fazer? Uma releitura, passando por Moisés e pelos profetas, e aí sim eles vão compreender quem era o filho de Maria. Era Jesus, o Messias, mas não é qualquer Messias, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, o Yahvé, o Elohim Zebaot, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou aquele que sou. Ele, Jesus, é filho do eu sou aquele que sou. Mas isso acontece numa releitura, depois que Jesus aparece ressuscitado. Por isso que eu já cansei de dizer para vocês em outras oportunidades, e encerro aqui. Os discípulos conviveram com ele, dormiram ao lado dele, comeram ao lado dele, caminharam ao lado dele e não imaginavam que aquele homem que eles ouviam, que eles conviviam, era o próprio Deus encarnado no meio dos homens. Eles não tinham essa noção. Só tiveram depois, quando ele lhes aparece ressuscitado. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.